Olá! Olha eu aqui outra vez. É, eu tinha prometido um videozinho aí no começo da semana, né? Passada, uma super cumpridora de metas. É, para falar um pouquinho sobre a questão do meu envolvimento, né? Com narcisistas. Mas você sabe que a hora que eu parei para pensar, mudou tudo na minha cabeça. Porque a gente, eu acho que a gente tem que permitir que as coisas mudam dentro da gente, né? As coisas não são permanentes. Então, na hora que eu fui pensar, eu tinha toda uma elaboração feita, todo um texto, mas eu acho que eu posso falar desse tempo pra cá, né? Então, achei importante vir compartilhar, pode ser uma reflexão para vocês, como pode te abrir para pesquisar mais, ou não, ou eu tô fazendo um alívio de mente aqui mesmo e tá tudo certo também, sabe? É, mas assim, o que que eu pude aprender, né, desse tempo pra cá, né, com essas relações? Eu acho que eu pude reaprender comigo quem eu sou e pude levar coisas para terapia de uma maneira mais íntegra, né? Não que a gente não leva sempre, mas a gente aprende a levar, né? E aí, o que que eu senti, né, desse tempo pra cá? É, que eu me debrucei, né, claro, no tema, mas de novo, não dá pra gente sair cagando rolha por aí, porque é, cada um vai aprender no seu tempo, da maneira que quer, através do conteúdo que quiser. A gente realmente só pode levar um pouquinho do que a gente tem, né? Então é isso, né? E eu lembro que quando eu fiz uma postagem no Instagram, né? Eu fiz um Reels, onde eu brincava um pouco sobre o hoovering, né? Que é feito no momento após o descarte, ou seja você quem fez, ou seja outra pessoa que fez um afastamento e depois retornou, né? Para a vida da pessoa. Mas eu posso falar disso, mas eu vou falar, não vou pôr o peso nisso tudo, né? Eu vou trazer, eu acho que outras percepções. O que que acontece? Quando você está imerso, né, numa situação, se você não minimamente não se protege, né, e proteger, eu tô falando de psiquicamente, fisiologicamente, todos os entes que ajudam a formar quem tá aqui, né, quem tá na troca com as pessoas. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa percepção de continuar se percebendo e continuar se protegendo, né? De todas as formas. Mas será que se eu estou me protegendo o tempo todo, eu também não estou atraindo um pouco disso? É por isso que a gente tem que achar limites, né? Disso tudo, né? O que eu estou vendo é o que eu estou vendo mesmo? Ou como que eu estou vendo, né? Se permita a esse momento, né? Se permita essa reflexão, pensa, né? Então, assim, eu me vi num momento onde muitos questionamentos eram trazidos, né? De todas as formas, de todos os lugares, de todos os sentidos. E se você está num momento que você vai relaxando, minimamente deixando de se proteger, essas coisas vão infiltrando. Quando você vê, você se vê confusa. Quando você vê, você está tendo reações e não ações. Quando você vê, você está quase que num espelho com ações muito parecidas com o todo. E aí você fala assim, opa, opa, opa,
deixa eu recolher as minhas coisas aqui que não tá funcional, né? Muitas vezes você pode se achar o problema, muitas vezes você mesmo vai se auto-sabotar, né? Nessas relações um pouco mais desgastantes, um pouco mais abusivas, né? E aí, quando a gente vê, eu acho que é um sinal importante para a gente, que é quando a gente vê que a gente está se justificando demais, que a gente está abrindo muito leque e isso não está indo para lugar nenhum, isso é um alerta importantíssimo, né? Que diz sobre a gente e diz sobre o que o outro está fazendo disso, né? Então, a gente recolhe a roupa e vai passar a roupa. Leva para casa o que é teu e pronto, né? Então eu percebi um pouco isso, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver vídeo. E chega uma hora que até isso desgasta, né? Porque você passa por várias fases. A fase onde você reconhece, a fase que dói, a fase que você se frustra, a fase que você se isola, a fase que você quer contar para todo mundo, a fase que ninguém vai entender, aí a fase que você se isola de novo, aí a fase que você começa uma superação. Aí é uma fase onde você quer falar de você, mas você não quer. Você fala assim, não, eu tô fazendo a mesma coisa que a pessoa. Então, ó, tipo, para tudo. E aí uma coisa que mexeu comigo esses dias é quebra o silêncio para dentro de você. Se você tem uma coisa que você vai precisar elaborar aí dentro, pega e elabora. E tá tudo certo, sabe? Para o que você tem que fazer. E vai, né? E aí, nesse processo de quebra de silêncio que a gente começa a se olhar, né? Tipo, aceitar tudo isso, aceitar que doeu, aceitar que a gente foi ingênuo, aceitar que tem coisas que a gente não viu, né? Aceitar que a gente reproduziu coisas iguaizinhas a outra pessoa e não percebeu, né? E nem sempre dá pra voltar atrás disso, sabe? Não dá, não dá. Mas comecei a falar, deu calor. Então, acho que é um pouco isso. E aí eu percebi que a hora que eu limpei um pouquinho dessas arestas, ficou um pouco mais fácil de olhar para questões internas minhas, né? Então, assim, uma coisa que surge muito é, é, algumas pessoas, elas vão continuar, por exemplo, você tá num campo minado, cheio de gasolina. Isso aí, essa frase foi brilhante, assim, para mim. E algumas dessas pessoas parece que elas estão só jogando o fósforo, assim, ó. Cabe a você ver se você vai alastrar isso ou não, né? E às vezes escapa, gente. Né? Outra coisa que mexeu muito comigo também nessas reflexões que eu tive nesses últimos tempos quebre o silêncio e saia dessa situação que você está há 4 meses. Porque de certa forma são 4 meses. Que consiste no quê? Enquanto você fica olhando para essa situação, murmurando essa situação e tananã, 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 você se perde do que você está fazendo e você desgasta o que você já está fazendo e muitas vezes você talvez nem reconheça o que você está fazendo. Então, por que você está fazendo? Né? Igual, por que eu estou fazendo isso hoje? Não, hoje é um alívio de mente porque beleza. Sabe quando você, às vezes, você precisa documentar para você mesmo? Acho que é um pouco isso, né? Então, documenta, faz e vamos seguir, né? É, porque a gente precisa voltar para o nosso eixo, para as nossas questões. Não se atrasa de você, entendeu? Eu acho que isso tem me ajudado bastante, acho que pode ajudar você, né? De qualquer forma, todo o texto que eu construí, né, nessa temática, ele vai ficar aqui na descrição, né? Tem várias indicações de vídeos, de leituras que vocês podem fazer. Cara, tem gente brilhante falando disso mano, ajuda demais. Então, assim, leiam, vejam. Tem um que eu deixei que é uma visão. Tem duas visões, né? Uma visão um pouco mais freudiana da questão toda e uma visão um pouco mais analítica, né?
se é que posso dizer, junguiana, um pouco mais junguiana disso tudo. E eu acho que esses dois vídeos assim estão mamãozinho com açúcar para entender o tema e se te despertar curiosidade, né? Então, dá uma olhada com calma, com tempo, na hora que você estiver se revisando, se é que você vai estar passando pela mesma coisa que eu. Então, dá uma olhada nisso, né? E aí também nesse caminho, né, de descoberta, o que mais doeu para mim, né, e que eu precisei aceitar, é que eu já tinha uma lealdade anterior a todas as situações que eu vivi recentemente, mas eu tinha uma lealdade anterior a este perfil que eu não é que eu não percebia, você percebe, só que você vai assim, solto na vida e beleza. E se dar conta desse processo é importante, porque isso faz com que você olhe melhor para o seu limite. E isso faz com que você dê melhor esse limite. Então, dê melhor esse limite de falar assim, opa, daqui para cá eu me sinto invadida e daqui para cá eu não quero, né? Então, isso foi importante. Essa foi o meu entrar na raiz, né? Foi eu entrar num complexo aí de rejeição, de submissão, que já vinha anterior e que eu não me dava conta. E tudo bem, né? Tem gente que se dá conta de coisas num tempo e tem gente que se dá conta em outros, né? Gente, a vida não é uma competição. E entrar nessa disputa, às vezes também pode ser uma escolha do outro para que deixe a gente se perdendo da gente mesmo. Então, olhem para isso, se apropriem das suas questões, que isso vai ajudar a essas situações irem minimamente, não é que vão se afastar naturalmente, mas teu olho tá aí, ó, em tudo que você pode fazer, percebe? Então, acho que é um pouco isso. As situações de pessoas que pediram para eu falar e que eu quero falar também, porque né, eu quero contar um pouco. O que mais me ajudou a despertar para olhar essa questão do narcisismo foram ver diferenças entre um clássico, né, um perfil clássico, e que é um perfil que às vezes aparece na terapia, de um perfil encoberto, que também aparece na terapia. De que forma? Então, esse aqui, que é o grandioso, que é o clássico, ele vai aparecer com um falso self e de que tá tudo bem na terapia, né? E tem uma série de coisas que você pode analisar. Nestes textos que eu deixei na descrição, tem um pouco ali. E aí aqui, o encoberto, né? De que também chega na terapia, mas nada chega, nada penetra. Existe um discurso inconsciente do outro, né? E no meio tem a gente tudo, né? Então, o que eu percebi nessas duas coisas? Então, eu vou focar nesta aqui, tá? E também minha ideia não é ser professorinha, gente, pelo amor de Deus. Não, é só deixar rolar o negócio aqui. Uma coisa que eu percebo que acontece muito neste lado é uma inadequação que é constante, né? O sentimento de inadequação, parece que tem alguma coisa que não tá batendo, não tá batendo, não tá batendo. De que forma? Às vezes é uma coisa que a pessoa vê que aquilo choca muito, então dá sabe, umas manias, uns coisas assim, uns tiltzinho, que você fala assim, pera, o que tá mexendo ali, o que você não sabe, né? E aí essa inadequação, ela começa a aparecer porque a inadequação é o primeiro isqueiro, ó, que a pessoa tá lançando. Ela precisa ver se outras pessoas se sentem inadequadas, ó. É a primeira isca. Você está se sentindo inadequada também? Ó, isso aconteceu, você viu isso? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Você viu aquele outro? Você viu assim? Alguém vai responder, vi. Pronto. Que daí ela vai pegar.
Aí a pessoa vai ouvir mais um pouco, para ver assim, qual é a fraqueza desse outro que eu posso me conectar, porque aí eu me infiltro. O que que é infiltração psíquica? É eu projeto de uma maneira sutil e sorrateira no outro, o outro pega porque ele se identifica, porque quem tem empatia se identifica com coisas. E aí isso faz com que a pessoa morde a isca emocional, aí vai. E aí a projeção continua, você assume a responsabilidade, logo o outro não assume responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo, porque esta é a questão, está no outro. E aí isso começa a ser transferido para ficar mais fácil de manipular. Você percebe que é esse relaxamento que acontece? É aí. Tá, beleza. Aí depois disso, a pessoa que fez toda essa troca, né? Todo esse, se é que eu posso dizer que é isso, todo esse vampirismo, toda essa retroalimentação, essa validação, esse negócio louco onde um fica pondo na tarraqueta do outro, essa pessoa começa a se confundir. E tudo é ela, né? Isso faz com que a pessoa se isole, ou seja, restringe de expandir, porque você, algo dentro de você te fala assim, nossa, isso aqui tá inadequado, mas como é que eu breco? Porque eu acendi, eu peguei o isqueiro, eu peguei o fósforo, então como é que eu faço? Percebe? Percebe como é que é o joguetinho? E aí, você começa a tentar, e você com você mesmo, com o seu genuíno, com a tua essência, com a tua alma, você minimamente quer fazer as coisas, você quer retomar as coisas e o negócio não sai do lugar, não sai do mesmo. E perceba, só muda a pessoa, o outro. Então, uma hora é o outro que não gosta da gente, né? Que não gosta de ninguém, ó, o que essa pessoa tá fazendo. Outra hora é, nossa, olha como essa pessoa é má e você não tá percebendo. Ou, olha, isso aqui, essa pessoa aqui tá sabotando todo mundo, percebe? Tá. E numa dessa, a gente que tá relaxado, porque a gente quer viver nossa vida, né? As pessoas de uma maneira geral querem viver as vidas. A gente começa a tentar se aproximar e a gente se recolhe, porque o outro ele consome espaços, percebe? Vai consumindo espaços dentro de nós, dentro de nós, dentro das outras pessoas, dentro dos espaços de uma maneira geral, né? Então, por isso que é importante a gente se proteger e se dar conta das nossas questões, né? E não é que a gente não tem que falar, não é que a gente tem que ser um cordeirinho, não é que a gente tem que chorar a cartilinha do narcisista. Não. Você pode ser você, mas de uma maneira altruísta, protegida. E se não der para fazer isso, não deu. E tá tudo certo também, sabe? E aí isso é um movimento. Outro movimento que eu percebo que é importante de falar, e eu vejo que alguns lugares falam disso também, gente, nesses conteúdos que eu deixei aqui na descrição, é a questão do macaco voador. São pessoas que terceirizam o abuso, mas para além disso, elas levam o abuso a continuar e não percebem. Por quê? Porque a situação está muito bem desenhadinha, percebe? Então, por exemplo, coisas que eu acho que é importante de saber. Um macaco voador, em algum momento, ele pode se tornar a próxima vítima, tá? Porque você continua alimentando questões ali, percebe? Você continua dando algum tipo de suprimento, não importa qual seja. Você, dentro de você, é importante que você saiba. E aí, uma coisa que é importante para o macaco voador perceber. Eu tô intuitivamente, tá? Você com o teu senso do que você conhece de você mesmo, se perceba. Então é assim, o outro utilizando da gente, né? Usando da gente para obter a informação do foco principal do negócio, de quem a pessoa quer detonar, sem precisar mover uma palha. Quem que aquela pessoa quer detonar? E aí você vai perceber que a informação ela vai se alastrando e vai chegando até essa outra pessoa. De que forma? Se você elogia,
a vítima principal. Se você se coloca em determinada situação, se você conta feitos desta outra pessoa para ela, ou seja, a informação continua chegando e a pessoa ela vai continuar maquinando formatos de pegar aquela informação e usar aquela informação. Percebe? Essa vida não é dessa pessoa, gente. Nossa, sabe? Enfim. Então, perceba, o hoovering que eu coloquei começa daí. Ó, é a situação se desenhando. Então, por exemplo, por que a gente é importante às vezes a gente se afastar um pouco? Não é porque a gente não quer o contato de ninguém, mas é porque a gente quer contato genuíno, né? A gente não, muitas vezes a gente deixa de ter o contato com pessoas que estavam nessa vivência, não é porque a gente não quer, é por conta que até que você sinta que a situação está minimamente interna resolvida, não dá, percebe? Porque senão a pessoa, ela, com a informação que a gente leva, existe um aproveitamento dessa informação para fazer uma nova distorção, né? Isso mexe com esse encoberto, porque é uma maneira de impedir que a pessoa se cure, né? Que a vítima se cure, que se liberte com essas questões, porque isso fica voltando, ó, percebe? E isso confunde a vítima, porque ela fala, eu não consigo sair dessa situação, a culpa é minha, percebe? E aí a gente se afasta do nosso propósito, né? E aí o que a gente pode pensar de uma outra forma disso tudo? Talvez essa pessoa ela está se esquivando de crescer, né? O que é se esquivar de crescer? É sair do primitivo, sair de uma criança interior ferida, sair de uma questão que está central, mas que você pode usar de outra forma na terapia, né? Que você pode sair de falso self, né? E aí, quando a gente vê que o outro está se impedindo de crescer, a gente não tem que encontrar formatos de que o outro cresça. Isso é dele. E a gente não pode tirar essa autonomia do outro, percebe? Então, a gente pode mexer com as nossas autonomias. Então, mexa com a tua autonomia, sabe? Vai cuidar da tua autonomia. Vai cuidar das suas questões com validação, né? Justamente para que essa infiltração psíquica não se repita, percebe? E aí o Hoover continua nisso, porque, por exemplo, uma pessoa vai virar e falar assim, do nada, tá? É sempre do nada. Nossa, vi aquela tua publicação, nananana, muito legal, não sei o quê. Não, eu vi que você gosta de escrever, né, tal. Você não quer fazer tal coisa pra mim? Perceba, quem tá aqui do outro lado, sente. Então, por que do nada esse assunto surgiu? Por que do nada esse assunto me chegou? E não estou dizendo que a culpa é do macaco voador. Não, não. Mas algo foi constituído ali, chegou para ver como que a pessoa reage. Ah, não, não, ó, eu faço para você, não tem problema não. Você quer que eu faça? Faço. Ai, mas daí eu queria que você me ajudasse assim, assim, assim. Vamos conversar. E aí nessa conversa você vai colocar um limite. Percebe? Tá. Aí essa informação chega do lado de cá. E aí chega, realmente me ajudou, nanana. Aí a pessoa vai percebendo assim, opa, ela tá dando abertura. Eu vou voltar lá para mordiscar mais um pouquinho. Então, o que é isso? Perceba, talvez só você não tá vendo, não que a pessoa mordisque, né? Que você libera o vampirismo. Talvez a pessoa, talvez seja importante você perceber que você tem coisa para doar. Então vai doar para outras coisas. Vai doar para coisa boa, vai doar para você mesmo. Percebe? Então, eu acho que isso pode ajudar, né? Assim, tem me ajudado. Às vezes a gente cai. E daí? Né? Então, perceba, interrompa esse processo. E às vezes é importante a gente pensar que, gente, é um termo horrível que eu vou usar, mas é o único que me veio na cabeça.
Vamos parar de dar atenção para dinheiro de pinga. Sabe o que é dinheiro de pinga? Que é dinheiro sujo que chega e você quer usar com pinga porque você tá lá embaixo. Para, para, para de se importar com dinheiro de pinga, né? Vamos para outro lugar. Entende? E aí, assim, mas você não falou do grandioso. No resumo, ele quer ser lembrado, ele sabe que tem uma marca aqui e tá tudo certo, né? Pode ser outras coisas? Pode, né? Se vocês me falarem, eu posso falar disso. Hoje não é uma coisa que me dói, porque finalmente isso me desperta para outras coisas e eu tenho a oportunidade de levar na minha terapia, de fazer leituras e ir encontrando o contraponto das coisas, né? Então, assim, se faltar falar de alguma coisa que você acha que é importante explorar, primeiro, olha essa descrição, que tem um monte de gente boa falando disso, e se for eu para falar, né, se esse exemplo te fica um pouco mais fácil, posso, mas me dá um pouquinho mais. Vamos ver o que eu consigo elaborar disso que você está falando, sabe? É, E aí acho que é isso, né? Foca no teu, vai no teu processo, se ocupe com você, que vai ficar mais fácil de pisar nas coisas, nos lugares. E busque, gente, sempre alertas, busque relações onde você não se sinta pisando em ovos, né? Pisou em ovo, você viu que você não pode dizer muita coisa? Vai olhar, conversa com alguém, eu sinto que eu tô pisando em ovos com essa pessoa, entendeu? É, E é isso. Acho que é isso, né? Acho que eu trouxe um pouquinho. Vamos crescer, vamos cuidar nós das nossas projeções. Então, assim, tudo que a gente vê em ambos, tá? Numa pessoa que se sente grandiosa, superior, e seja no oculto, fofopata, foca em você. Nossa, essa pessoa projeta, ela não assume responsabilidade, é uma pessoa inadequada, manipula, eu me isolo. Pega, recolhe isso, põe dentro de você, que às vezes a gente tem um continente aqui dentro, a gente tem espaço. Para nós, a gente tem. E olha, o que é a projeção dentro de mim? O que é o não assumir a responsabilidade dentro de mim? O que é a manipulação dentro de mim? E vai, e vai. Você vai achar lugar. Você vai achar onde está. E confie no teu processo, confie nesse teu altruísmo interno que está querendo sair de você, né? Então, acho que essa é um pouco da dica que eu posso dar, se é que eu posso dar, porque eu não sei se eu sou uma pessoa 100% recuperada ou não, mas eu tô tentando. Então, acho que é um pouco isso. Se tiver alguma coisa, comente, pergunta, me manda, enfim. Eu não tenho desejo que essa seja a minha temática central, que esse seja o meu nicho. Mas o que acaba acontecendo, né? À medida que a gente resolve um negócio para dentro da gente, dentro dessa temática, incrivelmente parece que aparece alguém no nosso consultório para que a gente olhe essa situação. Ou seja, é mais aprendizado, sempre, né? Então, assim, dentro do meu consultório, eu vou olhar. Mas se é que eu pudesse escolher, talvez eu quero contribuir com pessoas que querem se recuperar disso, percebe? Então, acho que é um pouco isso, um pouco por aí, tá? Então, de novo, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, dá um joinha, se inscreve no canal, manda para quem você acha que vai se beneficiar dessa informação. E, de novo, vamos crescer junto, vamos viver nossa vida. E cada vez mais a gente precisa viver nossa vida, tá bom? Acho que é isso. Obrigada. Um beijo.